O momento em que todos precisam decidir. Chega um momento na vida de toda pessoa, um momento que não pode ser adiado, negado ou evitado. Ele não chega com fogos de artifício ou trovões, mas sim em uma hora silenciosa, quando o coração está mais vulnerável. Pode acontecer no meio da noite, quando o sono foge, ou em meio a uma multidão, onde a solidão grita mais alto que qualquer voz. É um instante em que a alma está diante de uma encruzilhada e a eternidade observa. Ninguém pode escolher por você, nem seus pais, nem seu pastor, nem seus amigos. Essa decisão é somente sua. Você talvez nem perceba o peso do momento enquanto ele acontece, mas o céu sabe, e o inferno também. Porque esse é um instante em que sua alma precisa decidir. Você continuará vivendo para si mesmo ou vai se render completamente àquele que deu a vida por você? Não se trata de religião. Não se trata de regras. Trata-se de um relacionamento com o Deus vivo. Muitas pessoas passam a vida inteira fugindo desse momento, anestesiando-se com distrações, entretenimento ou até mesmo boas ações. Mas quando todo o barulho se cala e você está sozinho com seus pensamentos, a voz do Deus sussurra: escolha a mim. Este é o momento que ecoará por toda a eternidade. Você vai responder? A porta estreita ou o caminho largo? Toda alma caminha por um caminho, mas nem todo caminho leva à vida. Jesus falou sobre duas estradas, uma larga, cheia de gente e fácil, a outra, estreita, difícil e raramente escolhida. O caminho largo agrada a carne. Ele te recebe com conforto, aplausos e a ilusão de liberdade. É decorado com prazeres passageiros e promessas de sucesso. Mas não se engane, o caminho largo sempre termina em destruição. É o caminho da menor resistência, aquele que permite que você viva como quiser, enquanto aos poucos se afasta da verdade. A porta estreita, por outro lado, exige algo de você. Ela requer rendição, humildade, arrependimento. Ela pode te custar popularidade, orgulho e talvez até relacionamentos. Mas o que ela oferece em troca não pode ser medido nesta vida. Porque a estrada estreita leva à vida eterna. Poucos encontram, não porque ela esteja escondida, mas porque ela é difícil. Não é para os perfeitos, mas para os rendidos. Todos os dias você está escolhendo qual caminho vai trilhar. E essa escolha não é feita uma vez. Ela é feita repetidamente, a cada decisão, a cada tentação, a cada pensamento. Então pergunte a si mesmo hoje, em qual caminho você realmente está? No que agrada ao mundo ou no que honra o Salvador? A voz que você escolhe ouvir. Em um mundo cheio de ruídos, a voz que você escolhe ouvir determina a direção da sua vida e o destino da sua alma. Todos os dias, inúmeras vozes disputam sua atenção. A voz do medo, a voz do orgulho, a voz da cultura que diz para você correr atrás dos seus sonhos, viver a sua verdade e ignorar as consequências. Essas vozes são altas, persuasivas e constantes. Mas por trás do caos, existe uma voz mansa e suave, chamando você pelo nome. Ela não grita, ela não compete, ela espera, pacientemente pela sua atenção. É a voz do pastor, aquele que deu a vida por suas ovelhas, aquele que conduz não pela manipulação, mas pelo amor. A voz dele nem sempre diz o que você quer ouvir, mas sempre diz o que você precisa ouvir. O mundo vai te dizer para buscar conforto, mas a voz do pastor te chama para um propósito. O mundo te leva à confusão, mas a voz dele leva à paz. Então a pergunta é simples: qual voz está moldando suas escolhas? Em quais palavras você está construindo sua vida? A voz do pastor conduz à vida. Todas as outras vozes levam à morte. Escolha com sabedoria, porque aquilo que você ouve é aquilo que você vai seguir. Quando o mundo te ama. Tome cuidado quando o mundo começar a te amar, quando suas palavras gerarem aplausos e não arrependimento.
quando suas crenças estiverem mais alinhadas com a cultura do que com Cristo. Jesus disse: "Ai de vós quando todos falarem bem de vós." Por quê? Porque a verdade nem sempre é popular. E o Evangelho nunca prometeu conforto. Ele prometeu uma cruz. No momento em que o mundo começa a te abraçar, pergunte a si mesmo: o que eu comprometi? Que mensagem eu diluí para ser aceito? O mundo não ama aqueles que carregam a luz de Cristo. Ele os resiste. Ele zomba deles. Ele crucificou o Salvador e fará o mesmo com aqueles que o seguem. Por isso, quando o mundo te ama, isso nem sempre é uma bênção. Às vezes, é um alerta. Um alerta de que você começou a se parecer demais com ele. Lembre-se, você não foi chamado para se encaixar. Você foi chamado para se destacar. A santidade sempre ofendeu as trevas. E se o mundo se sente confortável demais perto de você, talvez seja porque o fogo da sua fé esfriou. Não troque a verdade por popularidade, porque aquilo que o mundo te dá em aplausos, ele tomará de você no fim. A mentira mais perigosa. A mentira mais perigosa é aquela que soa quase verdadeira. Ela não vem vestida de maldade óbvia. Ela usa a pele da verdade, distorcida na medida certa para enganar. Satanás não é apenas um mentiroso, ele é um manipulador experiente. No Éden, ele não negou a palavra de Deus. Ele a distorceu. Ele sussurrou: "Foi isso mesmo que Deus disse?" Plantando dúvidas suficiente para desmanchar a obediência. E hoje, ele age da mesma forma. A mentira de que você é suficiente sem Deus, que amor é amor, mesmo que desafie o que Deus projetou, que a verdade é o que você sente, mesmo que contradiga a palavra. Essas mentiras são perigosas, não porque são más, mas porque são certas. Elas parecem seguras, mas estão envenenadas. É assim que o inimigo age, não com chifres e tridente, mas com meias-verdades e escrituras torcidas. Por isso, você precisa conhecer o que é verdadeiro. Você não consegue identificar o falso se não estiver ancorado na verdade. Porque a maior ameaça à sua alma não é a mentira evidente, é aquela que parece quase certa. E se você acreditar nela, ela não vai apenas te enganar, ela vai te destruir. A ilusão do adiamento. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás não é dizer que Deus não existe, é convencer você que ainda tem tempo. Tempo para se arrepender, tempo para levar a vida espiritual a sério, tempo para mudar, só não agora. Ele te faz acreditar que o amanhã está garantido, que na próxima semana você será melhor, que um dia, eventualmente, você vai acertar as contas com Deus. Mas aqui está a verdade. O adiamento é uma armadilha. A cada momento que você posterga a rendição, seu coração endurece só mais um pouco. E, de repente, aquilo que antes te trazia arrependimento vira incômodo. O chamado se torna barulho. E o sussurro do Espírito é abafado pelo caos que você escolheu. O perigo não está em dizer nunca para Deus, está em dizer depois. Porque o depois vira um dia, e esse um dia muitas vezes se transforma em nunca. Você não sabe quantas respirações ainda tem. A eternidade não espera por conveniência. E o céu não se abre para quem hesita. A janela é agora. A porta está aberta hoje. Não deixe que a ilusão do tempo custe a sua eternidade. Porque esperar só mais um dia pode ser o dia que você nunca terá. A ilusão da neutralidade. Não existe terreno neutro na guerra pela sua alma. Muitos acreditam que podem se esconder nas sombras, evitando tanto o compromisso com Deus quanto a aliança com o inimigo. Mas a neutralidade é uma mentira. O próprio Jesus disse: "Quem não está comigo, está contra mim." No mundo espiritual, não há cerca para se sentar. Cada dia que você vive sem escolher a Cristo é um dia em que você já fez uma escolha, mesmo que finja que não fez. O silêncio é um voto. A passividade é uma decisão. E a indiferença é um caminho, que sempre te leva para longe da cruz. Você não pode alegar indecisão quando sua vida já mostra uma direção. A forma como você vive, as prioridades que você define, as concessões que você faz, tudo isso dá testemunho. Quer você admita ou não, ou você está se aproximando da luz,
ou está se afastando para a escuridão. A ilusão da neutralidade é confortável, mas mortal. Porque enquanto você se convence de que ainda está pensando, ainda está analisando as opções, a sua alma está se movendo e ela não está parada. A encruzilhada da convicção. Chega um momento na jornada de toda a alma, uma encruzilhada sagrada, onde a verdade e a conveniência se chocam. É a encruzilhada da convicção. Esse não é um lugar de conforto. É onde o peso da eternidade pressiona contra a facilidade passageira do agora. Nesse instante, o seu coração vai arder. Não de confusão, mas de clareza. Aquela realização inegável de que você sabe o que é certo, mas escolher isso vai te custar algo. Talvez seus amigos, talvez o seu orgulho, talvez todo o seu estilo de vida. A convicção não sussurra, ela ruge. Ela arranca as suas desculpas, te deixando nu diante da verdade. E quando você estiver nessa encruzilhada, terá que decidir. Vai seguir a voz suave e persistente de Deus que te chama para um propósito ou vai silenciá-la mais uma vez em favor das vozes mais altas que te mantêm confortável, passivo e espiritualmente adormecido? Esse momento é santo porque mostra que sua alma ainda é sensível, mas também é urgente, porque ignorar a convicção endurece o coração. E um coração endurecido talvez nunca mais sinta esse chamado novamente. O peso da eternidade. Há um instante em que o tempo, mesmo parecendo se arrastar, carrega o peso de algo eterno. É o momento em que você percebe que cada escolha que você faz aqui, nesta breve vida, ecoa para sempre além dela. Esse é o peso da eternidade. Não é um bardo que se vê, mas que se sente, profundo, silencioso, constante. Você pode estar caminhando pelas ruas, no meio da rotina, rindo com amigos ou sozinho no seu quarto. Mas algo dentro de você sussurra: isso aqui não é tudo, porque não é. Somos feitos para mais, e o nosso coração sabe disso, mesmo quando tentamos calá-lo. O peso da eternidade é aquilo que te incomoda quando você pensa sobre o fim da vida, quando alguém parte e te confronta com a realidade que todos evitam. É nesse momento que a alma desperta, nem que seja por um segundo, e reconhece que está sendo chamada para algo maior do que sobreviver. Está sendo chamada para viver de verdade, com um propósito eterno. Mas muitos ignoram esse peso. Trocam o eterno pelo agora. Preferem não pensar, preferem não sentir. Mas o silêncio não elimina a verdade. E um dia todo o coração vai ter que prestar contas diante daquele que vê além do tempo, daquele que pesa não só as ações, mas as intenções. O peso da eternidade não é castigo, é convite. Um lembrete de que ainda dá tempo, de que hoje ainda é o dia da salvação. A escolha que determina o seu eterno destino. Chega um ponto em que não há mais bifurcações nem desvios. Tudo o que poderia ser dito já foi dito. Tudo o que poderia ser feito já foi feito. Não há mais desculpas nem justificativas, apenas a escolha final. Esse é o momento em que o coração para de bater, os olhos se fecham para este mundo e a alma se apresenta diante do trono. É quando a eternidade deixa de ser uma ideia distante e se torna a realidade mais absoluta e inevitável. Nesse instante, nenhuma opinião humana tem valor. Nenhuma conquista, nenhuma fama, nenhum aplauso. O que conta é quem você escolheu seguir. A vida foi a oportunidade, o livre-arbítrio foi o presente, mas a escolha sempre foi sua. Você pode ter vivido para si, ignorado os avisos, feito planos apenas para o agora. Mas ao chegar aqui, tudo isso se dissolve. E apenas duas vozes podem ser ouvidas, ou o venha bendito do meu Pai, ou o afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Essa escolha não pode ser feita depois, ela precisa ser feita agora, enquanto há fôlego, enquanto há tempo, porque quando a cortina cai, não há mais ensaio. É o juízo, é a eternidade. A sua alma vale mais que o mundo inteiro.
Mas o que você escolheu, vale o preço dela? A escolha final não é sobre religião, aparência ou reputação. É sobre rendição. É sobre reconhecer que você precisa de um Salvador e só há um nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus. E ele continua batendo à porta do seu coração. Ainda há tempo, mas não será para sempre. Então clique no botão de inscrever-se, ative o sino, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser um instrumento para salvar uma alma. E se essa palavra tocou você, deixe um comentário dizendo: "Eu escolho Jesus". Vamos orar por você. E não se esqueça, a sua alma tem valor eterno. O que você decidir agora vai ecoar pela eternidade.